assim, mas se chegar no dono, é porque a coisa não está funcionando. Eu falei, você deveria ter um outro olhar. Que se chegar... Meu time está trabalhando para que poucas coisas cheguem em mim. Mas algumas coisas vão chegar, por quê? Porque processos são incríveis, beleza, mas eles podem falhar. Pessoas podem falhar, certo? O mínimo vai subir, mas você tem a certeza que se alguém do meu time não atender, eu vou te atender. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso CNP em House, aquele podcast que a gente fala de gestão de pessoas, liderança, mas obviamente sem mimimi, com muita praticidade e objetividade. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa que eu gosto muito. Mas antes disso, eu sou Marcela Zaiden, sou host desse podcast e fundadora da CNP People Solutions, uma consultoria estratégica com foco em trazer resultado através de pessoas. Gente, o meu convidado de hoje é um convidado que eu tenho um carinho muito especial por vários fatores. O primeiro dele é que ele é baiano, como eu. Então, senhor Fê, ele que é nada mais, nada menos do que o CEO do Grupo Contique. Quantos anos? 70. Só, bobagem. Você ali, né? Não deve ter nem a metade da sua idade. E eu sou o Benjamin Button, né? Porque eu começo... Vocês já entenderam como é que vai ser o podcast, né? Nessa pegada, disso pra cima. Fê, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Olha, Fê, eu quero que você conte um pouquinho, assim, tua trajetória. São 70 anos de grupo. Mais do que qualquer outra coisa, eu imagino que você nasceu empreendedor. Como é que foi isso? Você herdou? Da onde que veio? Como é que foi esse desafio de sentar na cadeira de um grupo com 70 anos? Foi assim, né? Enfim, grupo baiano. Meu pai é no grupo... A Contique era do Banco Econômico, né? Então, fazendo bem rápido. E meu pai começou a virar executivo do banco, e aí, o momento, ele se apaixonou pelo turismo, e o banco começou a querer vender não financeiras, e ele comprou a empresa do banco. E aí, né, eu já nasci, né, ele sendo da Contique, né, vou fazer 50 anos esse ano, não parece, ninguém, gente, né? por favor, se você estiver ouvindo no Spotify, abre o vídeo e veja a cara de neném dessa pessoa pra me dizer que tem 50 anos. Eu nasci no turismo e em 92 ele vendeu a carteira as operações do Sul e Sudeste para o American Express. E a gente tinha que ficar 8 anos fora desse eixo Sul e Sudeste por conta de não competição. E aí eu tô falando isso tudo porque foi em 93 que eu me formei na escola, aí eu passei no vestibular, fazia faculdade à noite e durante o dia... Minha mãe, agradeço muito na época, não agradeci, né? Verão na Bahia e eu já tinha que começar a trabalhar. Que droga, mãe. Então eu comecei... Estragou a festa. Comecei a trabalhar, né, por uma imposição. A verdade é essa. Quantos anos você tinha? 18 anos. 18. Tinha recentemente feito 18 anos. Aí comecei a trabalhar, obviamente, fazendo telex, gente. Telex é uma maquininha que você fazia reserva de hotel, você gravava uma fita e tal. E aí, para encurtar a história, né, de 94 a 2000, eu passei por várias áreas, mas sempre ali no back, trabalhando, né, as pessoas me ensinando, nada. Nunca foi aquela coisa de... Você é filho do dono, já tem cargo de gerente, de diretor. Não, sempre ali realmente aprendendo e muito curioso. E eu sempre gostei também de viajar e tal. Então, meu pai me dava metas de venda para eu poder fazer alguma viagem, sabe? Então, Ele sabia engajar como ninguém, né? Sabia, exatamente. Então, assim, eu adoro música, né? Então, você quer ver um show do Pink Floyd em Tampa, né? E eu fui, Pink Floyd, né? Imagina. Então, você vai ter que vender tanto de pacote para tal lugar. E eu... Pau na máquina. Pau na máquina. E aí geralmente conseguia ir. E quando não batia, não ia mesmo. Certo. Gente, vocês entenderam? O pai do Fê, ele fez a coisa mais certa. Bateu, levou. Não bateu, não levou. Exatamente. Sempre foi assim lá em casa. E aí, em 2000... quando acabou esse contrato de não competição, aí eu cheguei para meus pais, e aí já foi aí realmente, aí eu acho que aí, te respondendo, eu virando empreendedor. Legal. Certo? Eu falei, pai, eu vou... E minha mãe muito ativa também no negócio, né? Eu falei, eu quero ir para São Paulo para poder reabrir a Contique em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Minha mãe, não quero, mais pelo ninho vazio, né? De não perder o filho. E meu pai sempre E olha que empurrando. você já tava mais velha nessa Isso, época. mas não queria, né? Mãe, né? Mãe, sendo mãe. Né? Então, e meu pai me empurrando. Então falou, vá. Entendeu? E eu realmente cheguei aqui no primeiro dia útil do ano 2000, não deu bug. Você lembra do bug do milênio? Todo mundo estava ansiosíssimo. Então, o Réveillon do bug do milênio, então não deu bug, eu pude vir. Aí cheguei. Eu lembro que a galera tava preocupada de andar de avião. Não, tipo, gente, sabe o que vai foi acontecer? engraçadíssimo. Assim, Isso aí merece um outro podcast, né? E aí eu cheguei em São Paulo para poder reabrir a Contique em São Paulo e no Rio. E cheguei aqui realmente, literalmente, sozinho, com a mala na mão, certo? Nordestino. Graças a Deus, que a gente tem muito orgulho. orgulho. Amo de paixão. Para poder tocar, né? Obviamente, a gente tinha, a Contique sempre teve aqui, né? Só foi 8 anos. Então, eu tinha esse legado aí que me deixaram. Então, e com a ajuda, obviamente, de amigos, de tios, de conhecidos de meu pai muito conhecido no mercado, as portas foram abrindo para eu poder começar a vender, né? A vender a Contique. Entrar em mercado completamente... Para vocês foi explorar o pra mercado mim aqui. Foi completamente explorado, né? Eu tinha o Guia 4 Rodas para visitar as empresas, era o Guia 4 Guia Rodas. 4 rodas, ninguém deve conhecer o Guia Mas era o Guia 4 Rodas para poder visitar as empresas e batendo na porta, literalmente. E aí eu vi um gap que acho que foi uma grande sacada, assim, né? 2 sacadas importantes. Foi um gap muito importante que eu percebi, que acho que vale a pena você estar sempre antenado, né? Estar na presença, né? Para poder entender a leitura do que o mercado está precisando. Quando eu cheguei aqui, o mercado já tinha muitas empresas globais aqui, certo? Aqui em São Paulo, porque diferente do Nordeste, a gente não tinha tanto, Não tinha. assim. E as decisões, geralmente, aí eu tô falando do B2B, mais das empresas, as enterprise companies, que falam, as grandes empresas. Mesmo tendo uma planta, vamos dizer, no polo petroquímico de Camaçari, as decisões são tomadas em São Paulo, né? De concorrência, Eles só de bid. executam lá. Eles só executam. O fornecedor de viagem é esse, porque a gente criou uma concorrência aqui. E eu percebi que essas empresas globais, muito grandes, ótimas empresas, muito boas, processual, tudo, mas os clientes eram mais um. Entendi. Certo? Era mais um nelas. E aí eu falei, putz, acho que é aqui onde eu vou pegar, certo? E aí o pessoal ficava, mas o que é que eu faço para confiar em você? Você me dê uma oportunidade, me dá uma área, faz o teste, não cancela contrato com eles. Segue com me dá uma área e aí você traz para você a responsabilidade e aí comecei a montar um time. E o foco, desde o início, né, era a gente poder, né, botar ali o cliente realmente no centro. Sem nem saber dessa coisa de cliente no centro e tal. Experience. Esses nomes incríveis, né? Por quê? Mas por causa dessa necessidade que eu vi que o cliente falava, eu sou mais um lá, tá? Eu preciso de um atendimento. Meu C-level aqui, na época não tinha nem... O nome não era muito C-level. Meu diretor, meu vice-presidente, né? Meus executivos demandam muito. E eu falava, então deixa com a gente que a gente vai... Aqui você não vai ser um número, né? Eu tô começando. E eu quero mostrar o meu diferencial. Quero mostrar meu serviço e fazer o seu número. E aí, foi aí que a gente começou a ganhar contas. E aí, com isso também, eu fui percebendo uma outra coisa que era... Essas empresas precisam fazer uma gestão de viagens. E a gente, provocado por um grande cliente, que eu tenho gratidão até hoje mesmo... eu falei assim, cara, você precisa de fazer uma gestão, de aprovação, dessas coisas. Me ajuda o que você precisa, que eu monto um time de tecnologia para você. Você teve a sacada de montar o time. Em 2003, a gente criou a primeira ferramenta de gestão de viagens corporativas do Brasil. Caramba. Que é porque quando a gente entra numa empresa dessa, sendo bem, né, o foco você não é só a emissão do bilhete, do hotel, do carro, você poder ter a entrada e saída de funcionário, o fluxo de aprovação, quando Marcela viaja, quem é que vai aprovar ela, né, se é o diretor, se é o CEO, não sei o que, tal, né, se a política de viagem, se tinha voo mais barato, porque você escolheu mais barato, quanto você deixou de economizar por não ter escolhido mais barato. Que envolve muita tecnologia por trás disso. E o olhar de gestão. De governança. De governança, entendeu? Verdade. Então, a gente criou a primeira plataforma de gestão de viagem do Brasil
também sem saber, assim, que estava criando a primeira plataforma. Mas foi muito pela percepção, entendeu? De realmente, que hoje a palavra sexy é a dor do cliente e tal, era a dor, né? Mas na época o nome era necessidade, né? Você queria se diferenciar. Eu queria me diferenciar. Então e aí a gente realmente deu um salto absurdo, né? E aí, entrando ainda um pouco de gestão, para a gente poder falar de outros assuntos, a gente percebeu também que é o seguinte, beleza, tá tudo certo, a gente cresceu aqui pra caramba, mas você tá ali sempre precisando, você tá sempre refém do cliente grande. Né? Porque se ele sai, ele te desestrutura financeiramente. Né? Principalmente quem trabalha muito com B2B. Então, a gente tinha umas sombras muito grandes, né? Que cada concorrência era o estômago, aquele sono, vai ganhar, não vai ganhar. Então, o que é que a gente começou a fazer? A gente criou uma matriz dentro da empresa que a gente leva até hoje para a gente, que é nenhum cliente pode ter mais do que 12% de faturamento dentro de nossa empresa e nenhuma empresa do grupo pode ter mais do que 50% de faturamento. São quantas empresas no grupo hoje? São 8. Então, aí com isso, o que é que você faz? Porque quando a gente resolveu essa matriz do cliente de 12%, então vamos trabalhar, time de vendas, né? Foco em venda, para poder diluir. Escalar isso. Você pode ter um monte de cliente grande, mas você vai diluindo. Nenhum pode representar mais de 12%. Só que depois a gente ficou, beleza, mas agora é empresa, né? E se der problema com a empresa, é um CNPJ só. Então vamos começar a abrir outras. Então a gente começou a abrir outras verticais do turismo. Aí veio o turismo online, veio o Travel Tech, eventos de incentivo, né? A gente já tinha a da Disney, né? Que as pessoas das escolas vão para viagem para Disney. Menos algumas pessoas. Isso a gente conta depois, gente. Isso aí é um papo. É no off. Fica nos bastidores. Você tá assistindo aí, você faz o seguinte, você faz o corte, marca Marcela.zaida, como é que tá teu Insta, Nando? Vasconcelos.nando, que a gente explica por quê. Aí a gente conta assim no off. Quero saber que história é essa. Tem uma pessoa que não foi. Só uma baiana não foi pra Disney. Só ela. Com a Contique. Com a Contique. E aí a gente criou, né, essa matriz que nenhuma empresa poderia ter mais de 50% do nosso faturamento. Então, se uma empresa, por exemplo, assim, se eu tenho uma notícia incrível na Contique, que a gente ganhou uns clientes gigantes, as outras começam, vai ter que correr atrás também. Que é ótimo, um puxa o outro. Exatamente, um puxa o outro, entendeu? É isso, essa é o nosso grande, vamos dizer, espinha dorsal. É o teu cerne ali. Isso, da nossa espinha dorsal de impulsionamento de vendas, de criatividade, de sair do conforto, que naturalmente já é negociado com você. É assim, você tem esse orçamento, mas se isso acontecer... Te vira. Você vai ter um orçamento paralelo aí, porque não dá para ficar assim. Isso foi incrível, porque, no final disso tudo, é legal, a gente gosta desse modelo, nem tudo é perfeito na vida, os problemas estão aí, a gente tem que resolver, mas na pandemia, quando uma tomou uma porrada, tudo tomou porrada, mas quando uma tomou porrada muito forte por muito tempo, as outras estavam vendendo. E aí... Outros mercados, aí, então segurou a onda bastante na pandemia, que o nosso segmento foi extremamente afetado. O que fez muito sentido quando você olha hoje... Se você olhar pra trás, você diz assim, cara, que bom que eu tomei essa decisão lá atrás. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não conseguiria ter passado minimamente ok durante a pandemia. Exatamente. Nando, eu acompanho vocês há algum tempo. A gente tem a sorte ali de ser colega de G4, de clube, de tudo, e a gente troca bastante. E nada do que você está me trazendo aqui, pra mim, me parece novo quando eu penso na cultura do Nando. O Nando, ele é aquela pessoas, ele é cuidadoso, ele é muito claro, ele é muito objetivo, quer, não quer, e ponto. E quando eu olho para isso, foram algumas situações que eu já te vi passar, em que você, por exemplo, em enchente no sul, se vira, meus clientes não têm grana para poder bancar, vambora, depois eu resolvo. Exatamente. Várias outras situações de aviação, de problemas de turismo, que eu vi o Nando tomar a frente e dizer assim... Beleza, me dá aqui que a responsa é minha e eu seguro. Como que é isso? Como que é essa tomada de decisão? Como que você mistura essa pessoa tão pessoas, mas ao mesmo tempo um empreendedor com tanta governança, tanto direcionamento? Cara, é o seguinte, não vou dizer que tem a fórmula mágica, é a fórmula perfeita, mas eu acho que tudo vem de uma... Para mim, honestamente, eu me entendo como... Eu sou uma empresa de serviço.
E para mim, serviço é você estar disponível. Perfeito. Ponto. Acabou. Não adianta alguém, num sábado, 7 horas da noite, te procurar. Cara, você não atendeu porque você está num sábado, 7 horas da noite. Eu sou uma empresa de serviço. Perfeito. Certo? Então, quando eu vou, né, nos clientes, nessas coisas, a primeira coisa que eu dou, Marcela, e isso é real, cara, é o real. seu telefone. Eu dou meu telefone e meu Sabia. WhatsApp para todo mundo. Todas as assistentes, os executivos, e o pessoal fica, não sei o quê. E tem umas pessoas até que falam assim, mas se chegar no dono, é porque a coisa não está funcionando. Eu falei, você deveria ter um outro olhar. Que se chegar... É tipo, meu time está trabalhando para que poucas coisas cheguem em mim. Mas algumas coisas vão chegar, por quê? Porque processos são incríveis, beleza, mas eles podem falhar. Pessoas podem falhar, certo? O mínimo vai subir, mas você tem a certeza que se alguém do meu time não atender, eu vou te atender. Você tem a quem recorrer. Eu vou atender. E realmente é isso. Eu estou disponível. Então as pessoas realmente me ligam e eu realmente, a vida inteira, eu falei, enquanto eu tiver estômago para isso, eu tô no jogo. Esse é o jogo. Você gosta, né, Nando? Vamos lá. Eu gosto e... É o teu DNA no final do dia. Cara, é meu DNA, eu gosto, mas acho que mesmo se eu não gostasse, é como... Eu não sei, acho que rola uma crise aí de... Sabe, de terapia? Não sei se eu gosto, não gosto, mas é porque... Eu não consigo ver de outra forma, eu sendo uma empresa de serviço e não estar disponível. E esse é o exemplo que eu dou pra galera. Então, e o pessoal sabe que, tipo assim... E aí que a gente vai implementando essa cultura, porque o pessoal assim, pô, se me ligou e não atender, a pessoa vai ligar pro Nando, ele vai atender, ele vai saber que eu não atendi. Então é melhor eu atender. Eu tô aqui, domingão, na praia, tomando minha caipirosca, porque na Bahia é rosca, não vamos fazer um negócio diferente. E eu vou atender, porque se eu não atender, o Nando vai. Exatamente, entendeu? Eu tô aqui na crise existencial. Eu comecei falando feio e voltei pro Nando. Porque é uma crise existencial. Toda vez que a gente tá junto, eu lembro que tem que ser Nando. Tem que ser Nando. Na Bahia, Nando, e aqui tem que ser Cela. Exatamente. Porque senão não vai funcionar, entendeu? Então, essa é a forma, certo? De eu estar. E isso eu vou levando para as pessoas, certo? E também a cultura de poder resolver, como você falou, do caso do Rio Grande do Sul, que foi latente. As empresas, eles têm seu processo burocrático, certo? Tem seu processo burocrático. Você tá no... cara, a gente atendia as pessoas, eram gente chorando, gente desesperada, sabe? As pessoas... Às vezes tinha gente que trabalhava no Sul, mas por sorte estava numa região que não estava alagada, mas todo o seu time estava ferrado, entendeu? Então, quando a gente entendeu que as empresas queriam isso só que ele tinha um processo, às vezes, de 15, 30 dias para poder te pagar. Mesmo sendo uma emergência. Tinha empresas que conseguiam burlar esse processo interno, porque é emergência. Tinha outras que são mais burocráticas, né? E aí, essa também é uma oportunidade de você também mandar as mensagens, certo? Que você precisa. Você dá uma mensagem pro cliente que eu sou seu parceiro, eu tô aqui, então eu vou pegar um capital de giro meu e vou adiantar para poder liberar os helicópteros, liberar as coisas que você precisa, pagar o barco, pagar essas coisas todas. Você passa uma mensagem pro time de que, pô, pessoas são importantes. Porque isso não adianta, gente, lugar, sabe? Né? Tipo, não adianta, não, dane-se. Porque o nosso pessoal, mesmo que estava aqui em São Paulo de boa, cara, você sensibiliza. Você está lidando com pessoas, sabe? Você está lidando literalmente com pessoas. Então, é nesses momentos que você tem que... Você tem que ter percepção, sabe? E poder dar esses exemplos, porque eu acho que é nos exemplos que a cultura começa a... É ali que solidifica. Eu aprendi uma coisa muito forte nos Estados Unidos, que o americano chama, que é o walk the talk. Né? Walk the talk, cara. Não adianta, né? Eu ficar falando, pessoas e tal. Na hora dessa que nada, deixa o cara lá, morrer e tal. Que, obviamente eu não vou falar isso, mas essa é a mensagem que você tá no subliminar passando, né? Não pagou, não tem helicóptero. E as pessoas vão ficar o quê, gente? Vão ficar lá ilhadas, vai, sei lá, morreu muita gente, né? Então, assim, não, é nessa hora que realmente você tem a oportunidade de poder fincar mais ainda a cultura que você quer colocar na empresa, que no nosso caso é pessoas, serviço. Ô, Nando, eu acho que isso é muito intrínseco a você.
Você passa muito isso no exemplo. Mas como que você garante hoje? Óbvio que o fato de você dizer assim, olha, se não conseguir Lógico. falar, pode me ligar. Isso ajuda demais. Parece uma coisa simples, mas eu não tenho dúvida que inúmeras vezes as pessoas pensaram, falaram, Eu não deixa eu tenho dúvida. atender, porque se eu não atender, vai chegar no Nando e isso não vai ser bom. Isso não vai ser bem visto. Isso não é o adequado. Mas, além disso, como que você organiza... Quantos funcionários hoje o grupo tem? Hoje a gente está com 570. Como que desdobra isso? Desses 570, pelo menos uns 70 são líderes ou mais? Temos, por aí. Mais ou menos. Como que você desdobra isso na liderança, Ana? E mais do que, como você desdobra na liderança e como que você desdobra em 8 empresas diferentes para garantir? Enfim, né? E tem toda aquela estrutura matricial, né? Dos líderes. Você tem um onboarding, né? Das pessoas, né? Um onboarding onde todo mundo... A gente fala, os vice-presidentes falam, toda a diretoria, né? A gente tem todo esse onboarding e a gente tem os nossos rituais também, né? A gente tem todo os nossos eventos, né? A gente tem as nossas conversas one-to-one com as pessoas, a gente tem os nossos KPIs todos, né? Onde a gente tem todo formatado para os pilares do nosso planejamento estratégico, né? Onde todos esses pilares que a gente julga importante, eles estão no planejamento estratégico, eles estão nas metas das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem a trilha da excelência. Depois para o pessoal do time de operação. Então, a trilha de excelência não está só baseada em receita, né, em produtividade. Está também em pesquisa de satisfação de cliente, a pesquisa de satisfação entre eles também. Perfeito. Certo? Então, entre eles, a gente tem, né? A gente cria que seria o funcionário do mês, fugiu, são tantos nomes que a gente tem, mas a estrela do mês, a estrela do mês. Legal. Né? Aonde a avaliação que os colaboradores dão para essa pessoa é quem performou baseado nos nossos que ele acha que performou, que aí esse é no sentimento. Quem você acha que performou naquele mês baseado nos valores que nós temos no nosso grupo. Legal. Certo? Então, você reforça ali, é a hora que você utiliza para reforçar os valores, que você utiliza para reforçar os comportamentos esperados e que reconhece, né? E são os pares que fazem, não é os líderes que fazem pessoas, são horizontal, sabe? Horizontal. Não é vertical. O que traz uma visão muito mais 360 da coisa, não é tipo, eu líder que normalmente quando é o líder sempre fala, é o queridinho. Exatamente. Você pode até ter os queridinhos em tudo na vida, mas partindo do princípio que vai ter em tudo, né? E todo mês tem um, não é todo mundo também que é queridinho. E não é todo mês também que você agradou todo mundo. Lógico, e você analisa, né? Você tem que a pessoa ganha, pô, realmente é bom, o RH entra, né? Faz todas as pesquisas, né? A gente tem essa plataforma aqui, ó, e o mentor. Eu vou aproveitar agora e vou agradecer ao meu parceiro, senhor Mag, que, assim, a gente sabe, a YouMentor, ela é uma única plataforma no Brasil, que além de ter toda a plataforma ali de avaliação de desempenho, tem universidade corporativa. Eles Exatamente. Facilitam muito. Demais. Assim, melhor, o patrocinado mais fácil de pagar, quando o nosso convidado avisa que tem. Quando eu vi a mais caneca fácil. aqui e não é combinado, Não gente. foi combinado. Então, a gente usa o YouMentor porque aí a gente tem realmente também dentro desses KPIs, na parte de treinamento, né? Quem mais se dedicou para poder aprender dentro das nossas trilhas, a gente tem as trilhas lá baseado sempre nos nossos valores, entendeu? Porque às vezes, eu tenho 5 valores lá e de repente você pode ter 10. X. 10 X. Então, eu quero que as pessoas eles treinem nos nossos valores, entendeu? Que são o que a gente vê de valor dentro da empresa, né? O que a gente entende que é produtividade, vocês vivem, né? relacionamento, entendeu? Pessoas, né? Então, assim, tecnologia. Então, são várias coisas que a gente coloca, né? Dos nossos valores dentro da empresa, pegando aqui mais os pilares, né? Não o valor em si. Mas porque senão, daqui a pouco ele está focado naquilo que ele mais gosta, que às vezes você tende a estudar aquilo que você gosta, né? Eu gosto de filosofia, eu estudo filosofia. Não, cara, mas tá precisando de matemática, né? Então, dê seus pulos. Dê seus pulos. Se você não coloca ali como um pilar, como um direcionador, para você poder chegar na trilha de excelência e ter uma meta e ganhar uma bonificação, cara,
de repente você vai ficar estudando só filosofia, não vai estudar matemática. Ô, Nando, quando a gente olha para toda essa estruturação que você tem de uma área de pessoas e até de tudo que você está contando de história, que a tua história enquanto empreendedor, como você se forma empreendedor, tem muito a ver com a mudança da cultura também do grupo. Você percebe que a cultura do grupo em 1993 era uma e a cultura do grupo hoje é outra? Como que você vê essa mudança de cultura ao longo do tempo? Eu percebo, totalmente, né? Porque a cultura vieram, vamos dizer, de meus pais, e depois ela começou a vir de eu e de meu irmão, certo? E agora, então mudou sim, ela mudou. E ela muda, cara, a cultura eu vejo muito assim, quando a pessoa olha para cima, né, e vai olhando para os lados, né, olha para cima para entender o que é que eu tô falando e para os lados para saber se a coisa tá sendo vivida, que é dito, né? que está sendo vivida, né, então fez o match, então é isso, né. Eu falo que é a foto que combina com o filme. Exatamente. Então, quando obviamente a gente vai assumindo o protagonismo na empresa, a gente naturalmente foi implementando a nossa cultura dentro, sabe? Foi trazendo o comportamento de vocês. A gente foi trazendo o comportamento nosso, né? A gente veio uma outra geração, a gente veio já com outras ideias, né? De expandir, de crescer, de criar tecnologia, de botar realmente o cliente daquela necessidade que eu vi lá na frente, de desenvolver, de se tornar disponível para o cliente de estar ali mesmo. Então, a gente realmente foi mudando mais foi mudando essa cultura dentro da empresa, e hoje a gente está num processo de... A gente sente que a gente tem que mudar, sendo bem verdadeiro, mudar de novo a nossa cultura. A gente está com esse desafio. Você tá? Estamos. Se você quiser conversar depois, você quer... Eu vou fazer o pitch agora, né? O negócio... Mas quando a gente olha para isso... Hoje, o que você imagina de próximos passos? Você está formando tua próxima liderança? Estamos. Que desafio é esse? Estamos. O que é que a gente fez? A gente criou um passo muito grande. A gente colocou CEOs nas empresas, né? Eu e meu irmão, a gente Vocês estão profissionalizando e estão virando pro conselho? A gente a gente virou co-CEO do grupo, eu e meu irmão, e nas empresas a gente colocou CEO, certo? Então... Que você trouxe do mercado. Trouxemos do mercado, exatamente dentro do perfil que a gente queria, com as habilidades que a gente queria, a gente mapeou e foi para o mercado, e alguns a gente colocou de dentro, porque a gente percebeu que tinha... Tinha gente para dar oportunidade. Que tinha um perfil, e a gente percebeu que vale a pena, muito a pena, por N motivos, né? Primeiro grato, a pessoa tá ali com a gente e concorreu à vaga e passou, então ele tem que confiar no meu time que analisou, que recrutou, e da gente também, que teve todas as conversas. Então tem que dar, você passa uma mensagem para as pessoas que aqui tem futuro. E né? tem um futuro alto, tem virar futuro, um CEO dentro da companhia, dentro do grupo. Exatamente. Então, a gente fez uma mescla, mas super não propositadamente, porque realmente não tinha também todo mundo para poder ser CEO. Então a gente colocou o CEO, a gente trocou algumas diretorias. O que fez com que vocês trocassem de diretoria? O que você olhou e disse assim, aqui eu preciso Sabia trocar? que era a cultura? Eu não tenho dúvida disso. Estava de acordo com a nossa cultura, entregava super. E o quão difícil foi isso, Nando, pra ti? Bem difícil. Mas quando você gosta da pessoa conhecendo você... E tá entregando números, só que... Como que você justifica? Eu acho que é papo reto. Cara. Ótimo. Honestamente. E esse papo foi meu. Por favor, dê esse depoimento, porque eu tenho um monte de empreendedor... Nando, não, é muito fácil você terceirizar, né? É muito fácil. Mas é o que eles mais têm dificuldade. Os empreendedores, eles quando vêm número, gosta, virar e ter conversa difícil, ainda mais para desligar, é muito complexo ver Eu isso. acho que... Marcela, que é o seguinte, cara, assim, eu aprendi o seguinte, é muito... Cara, as conversas difíceis a gente tem que ter na vida. Não tem jeito, certo? Não tem jeito. Você tem que encarar as dificuldades da vida. É chato pra caramba. Você fica sem dormir, você fica ansioso, sabe? Aí não dá vontade de malhar, dá vontade de comer pra cacete, dá aquela preguiça, dá aquela ansiedade. Então, eu aprendi... que, cara, primeiro assim, problema é igual a matemática, vamos resolver, e quanto mais rápido você resolve, também mais livre você fica. Então, aquela dor que você fica para conversar, até aquela conversa difícil, certo? Cara, mais eu prorrogo, mais eu vou estender aquela dor.
Então, quando a gente tomou essa decisão, eu cheguei para esse meu CEO, que era o CEO de uma das diretorias, eu falei, essa conversa quem vai ter sou eu. Ele falou, por quê? Porque foi eu que contratei. É um baita momento, uma apresentação de respeito também, né, Nando? Ela falou, eu que contratei, eu vou ter essa conversa de desligamento. Muito bom. Certo? Então, chamei. Cara, isso é conversa aberta. Não tem o que esconder. Não existe o esconder, não tem que dourar a pílula. É conversa aberta, madura, de dois adultos que estão falando de negócios. Deu até certo? aqui, ok. Até aqui, incrível, é isso. Escuta, tal. Como é que você quer que a gente... tem que deixar a pessoa dizer como é que você quer que a gente que comunique com o mercado. Não, e comunique com o mercado. Você que quer comunicar, você não fica à vontade. Porque, cara, existe uma gratidão dentro desse processo, entendeu? Existe... A pessoa tá lá com você. Não é que eu tô saindo porque a pessoa te roubou. Foi um caso de compliance e tal. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Cara, de compliance tá muito fácil, entendeu? É compliance, né? E ponto. Acabou. Então, essas conversas difíceis você tem que ter. E tá tudo certo. Perfeito. Sabe? E vou te falar, Cara, o que eu vou te falar aqui, não sei se as pessoas vão conseguir entender o que eu tô dizendo. Quando você tem uma conversa difícil dessa, que você vê que você enfrentou você saiu daquela zona do conforto mesmo, se colocou ali, cara, dá um prazer absurdo pra você. Não pelo lado do desligamento, falando nada disso, pelo amor de Deus. É um prazer pessoal. Você falar assim, cara, tava num momento difícil, eu tomei a decisão correta, eu tive ali a fortaleza ali de pegar, puxar pra mim, de ter essa conversa e fazer... Cara, é que nem você bater uma meta, sabe? Assim, você fica feliz... De novo, não é pelo desligamento, pelo amor de Deus. É por cumprir o que precisa ser feito. É por cumprir o que precisa ser feito, entendeu? Você fica... Porra, cara, é isso. É isso. E sabe o que é engraçado, Nando? Assim, muitas vezes a gente prorroga essas conversas difíceis. Muitas vezes a gente fica passando pano, a gente fica disfarçando, a gente não quer ver. Pô, mas eu contratei, dá mais um tempinho, às vezes é só o momento. A gente fica se justificando e a gente não entende que isso, inúmeros casos, Nando, inúmeros casos, não estava fazendo bem para a pessoa, não estava fazendo bem para o time, pra ninguém. não estava fazendo bem para a empresa, não estava fazendo bem para quem tinha que tomar a decisão e ficava todo mundo ali naquela enganação. E eu sempre falo que não tem nada pior do que você se enganar. Total. Muito pior do que você enganar o outro é você se enganar. Como diz o Legião, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Nossa, assim, eles são incríveis com essa frase. E quando você olha pra isso e você pega aquele momento e diz, maravilha, é responsa minha. Vou resolver. E aí a hora que você vira e fala assim, como que você quer contar pro mercado? Você quer ajuda para se recolocar? Total. O que é que você quer fazer? Com certeza. Você tá entregando esses resultados? Eu posso te dar, sei lá, 2 salários para você se recolocar? Você tem que deixar a pessoa... Cara, você tem que ter... Eu vejo assim, a parte de você poder, né? O onboard é perfeito. Agora, sim, o desembarque, ele é tão ou mais importante quanto o embarque. Seja de um cliente... Seja de um colaborador. De um colaborador. Um cliente, porque hoje você está aqui nessa empresa, amanhã você está lá. Se eu te ferrei aqui no meu desembarque, a gente perdeu o contrato por algum motivo, e eu não fui até o final honrando, te entregando as coisas, cara, você vai falar assim, não, esse cara me ferrou. Eu não vou mais com ele em lugar nenhum. Não vou para lugar nenhum. Então, o desembarque é muito importante. E com a pessoa também, porque... Pode ficar... A reação dos outros você não tem controle, né? Você tem controle do que você fala. Você não tem controle de como você vai escutar. Exatamente. Então, você pode ficar chateado. Acho até que é super plausível. Frustrado, chateado. Sei qual é o nome. Na hora todos os sentimentos se confundem na pessoa. Magoado. Se confunde, né? Mágoa, injustiça, chateado. De tudo isso se confunde. Mas o tempo é sempre o melhor remédio, né? E com os dias, com a cabeça no travesseiro, aquela pessoa ali, com certeza, uma coisa ela não vai poder falar. Porque você não teve
ali a Hombridade. hombridade de poder fazer o desembarque correto e que você foi justo nas suas coisas. Você não pode... Justo, eu tô falando no desembarque, entendeu? A pessoa... Você não consegue controlar as análises. Depois ela tá lendo que eu não fui justo nas análises do motivo, mas no desembarque eu fui justo. E a transparência, nesse caso, Exatamente. conta muito. Lógico. A honestidade. Por isso que eu falo, quando você traz a importância da conversa difícil, pra mim, Nando, é exatamente isso. Porque se você, isso aqui, até aqui funcionou assim, até aqui não vai funcionar, por isso, por isso, por isso. Vamos fazer um combinado aqui que fique bom pra todo mundo. Por mais que a pessoa, ela discorde de você, ela vai te respeitar, porque você foi respeitoso. Lógico, é lógico. Não e tem essa é uma palavrinha mágica, respeito. Não tem, cara, não tem. Isso aí não tem sombra de dúvida nisso. Esse é o caminho, entendeu? E não existe um paliativo pra isso. É isso. Agora, eu tô extremamente triste, porque a gente tá chegando no final. E a conversa com você, a gente podia focar aqui o dia debatendo. Primeiro que a gente tem super fit na forma com que a gente pensa, a gente tem super fit do ponto de vista de transparência. Nós dois somos muito transparentes, cara. Super. Funcionou, não funcionou, maravilhoso, vamos lá, vamos pra cima. Você acredita tanto quanto eu, acho que poucos somos empreendedores que eu vejo essa crença na importância da cultura. Se você percebe, olha a tua história como é contada. Ela é contada com base na cultura. E olha que incrível, assim, você foi construindo os seus valores de acordo com aquilo que você foi vendo a necessidade. Você foi para São Paulo, você viu a necessidade de colocar o cliente no centro para poder ganhar espaço, você transformou aquilo em cultura. Você viu a necessidade de transformar a tua empresa em uma empresa com mais tecnologia, você transformou aquilo em cultura. Você entende o mercado, você entende a necessidade e insere aquele comportamento transformando ele em cultura. E isso potencializa a tua empresa. Pra caramba. Isso é fantástico. Pra caramba. Nando, 3 últimas perguntas que, assim, para mim são fundamentais. A primeira delas é: o que é cultura em uma palavra e por quê? Cultura, exemplo. Exemplo. Certo? Por quê? Porque é no exemplo que você vai poder reforçar aquilo que você está falando. Não tem, para mim, não tem outra... É o walk the talk que você trouxe, né? Não tem eu o que acredito fazer. demais nisso, cara. Não vou dourar a pílula. Isso, você tá certíssimo. É isso. Porque você faz isso dentro da sua empresa. Você dá o exemplo quando você dá o seu número de telefone. É isso. Ali você está dando exemplo. Total. Ali você está dizendo que o meu cliente está no centro. Total. Ali você está dizendo que, olha, aconteça o que acontecer, eu tô aqui, eu vou segurar. Exatamente. Isso é muito incrível, assim. E quando você pensa em um líder, Nando, assim, referência em cultura organizacional, quem que você imagina? Cara, um líder em referência em cultura operacional, eu não olho tanto assim não confesso, eu não olho tanto pros lados assim, não. Eu não sou uma pessoa que leio tanto, não, viu, Mar? Não sei. Adoro. Eu sou uma pessoa que leio, não. Não sei. É a dificuldade tentando melhorar, mas é difícil pra caramba. TDAH não deixa muito... TDAH com geração dopamina. Eu sou dos anos 75, eu nasci. É complicado. Agora vê se você não vai encontrar Cara, ele em Recife. Agora eu vejo uma pessoa super hip hop que tá aí no estilo de brincadeira nenhuma. Eu acho que o João Adib é um cara que bota cultura absurda na empresa dele, cara. Te juro. Eu não vou ali pra lá, o gringo que criou os livros e tal, pegar um cara que realmente tá aqui na esquina. Né? De fato, na farmácia da esquina. Exatamente. Criando Carmed E honestamente, acho com Oakberry. Acho um monstro de cultura. Ele é um monstro. Ele é. Eu acho um monstro. A gente já recebeu referência dele aqui como exemplo de cultura algumas vezes. Já fiz esse convite que algumas vezes. Ele então... ele bomba, mas é real, cara. É real. E é animal, né? Tinha o pessoal da Ambev tinha também uma cultura fortíssima também, mas eu acho que hoje mesmo esse cara é o que tá, vamos dizer, tá atualizada, né, a cultura dele, né? Ele conseguiu... É o Sangue Amarelo. E ele, assim, não monstro. sei se você conhece, mas ele faz um evento, o evento Sangue Amarelo. Sim. Não sei se você já... É tão forte a cultura dele que o terceiro dia de evento, acho que é o terceiro, o segundo e o terceiro, ele vende para as pessoas que querem vivenciar eu sei. a experiência. É surreal isso. É incrível. É uma cultura tão forte, mas tão forte, que as pessoas querem estar perto. O trabalho fenomenal. Eu acho fenomenal. Última pergunta, que é muito mais do que uma pergunta, é uma dica. Nando, para quem tá ouvindo a gente, para quem acompanhou nosso episódio, já aproveito para deixar meu muito obrigada por ter acompanhado. O que você deixa de dica para quem tá no momento de
ou vai empreender e está pensando sobre a importância de cultura, ou está empreendendo e não entendeu ainda a importância de cultura, ou está empreendendo, entende a importância de cultura, mas precisa de uma dica valiosa sobre cultura organizacional? Cara, eu acho que contrate, honestamente, né? Assim, contrate pessoas que podem te ajudar com isso. Porque isso não é brincadeira, é um negócio seríssimo. Às vezes você contrata a gente para poder falar de planejamento estratégico, né? De experiência com cliente, experiência de vendas. cliente, cultura é um negócio muito, muito forte, né? Se você não estiver naquele momento ainda que não tem condições de contratar, cara, leia. Leia muito. Leia muito. YouTube aí, você não é da leitura igual a mim, entendeu? Então eu não vou ficar falando de pessoas ler, se eu não Pode leio seguir o muito. nosso Instagram, @cultura na prática, @marcela.zaiden, tem muita dica. Vê no YouTube, vê podcast, sabe? Vai fazendo, porque realmente quem não entendeu ainda que cultura é uma coisa importante, acho que tem grande chance que o negócio não dê certo. Ou que não vá pelo caminho que ele gostaria que fosse, ou ele vai remar muito mais para poder, né, ultrapassar ali aquela onda, né? Porque cultura é seríssimo, cara. E se na sua empresa for implementada uma cultura que você não gosta, cabe a você a poder mudar. E dá trabalho. Então é melhor começar do início. Maravilhoso. Porque dá um mega trabalho. Ai, Nando, obrigada. Foi incrível. Obrigada demais. Deixa teu Nada. arroba para as pessoas te buscarem. Deixa o arroba do grupo, por favor. Tenho certeza que quem tá em casa assistiu, amou. Eu vou botar 2 arrobas aqui para não ficar cheio de arroba, certo? O meu, Vasconcelos.nando. Mas não precisa me seguir, eu sou meio boring nas redes sociais. Ai, eu mereço. Entra no Super, né? @Superviagens. ZUPPER Viagens. Esse aí, se quiser comprar bem, comprar barato, tá lá. Ai, ainda deixou o pitch. Você deveria deixar um código de desconto aí pra gente botar no ar. É verdade, Pô, da próxima a gente vai jogar um código de desconto vamos fazer aqui. Isso, vamos fazer. Galera, muito obrigada. Foi incrível. Nando, muito obrigada. Nada, eu que agradeço pelo Pra convite. quem assistiu aqui, meu, muito obrigada. Vai lá, segue, coloca aí o sininho pra tocar toda terça-feira, 6 da manhã, pra você assistir podcast junto com treino, junto com café. Eu te aguardo no próximo episódio CNP em House.